Em 1518, ele é nomeado cardeal. Sem ter estudo, é um príncipe normal. Como nós aí, a gente recebe o capelo, né, o chapéu de cardeal e passa a integrar a cúria romana, vamos dizer assim. O pessoal deve ter notado que é um monte de coisa, né, de cidades alemãs. Sempre terminou em Berg ou em Burg, né? Burg em alemão é castelo. Só para saber. Então, tem uma referência como sempre tinha um castelo de um príncipe. Por alguma razão se acrescentava um nome e virava a cidade, né? E Berg é monte, montanha, né? Então, quando aparecer Burg e Berg, o pessoal já sabe que vem. É uma elevação. Portão de Brandenburg. Olá, este é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou o pastor Wilson do Amaral Filho e nós estamos estudando História da Reforma Protestante, um curso que é oferecido em nossa igreja pelo presbítero Vlander Zickel e que está sendo agora transformado em podcast. Boa tarde para você. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento então a mais um episódio, né? Essa emocionante história sobre a Reforma Protestante. Exato. Onde vamos chegar hoje? Bom, nós vamos partir aqui de Lutero e vamos para frente, né? Como eu disse agora, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? Com mais detalhes, peculiaridades. Eu espero que os nossos irmãos e amigos ouvintes aí aproveitem também. E caso tenham dúvida, é só entrar em contato com a gente. Bom, começando, como sempre se inicia, né? Lutero, o nascimento dele. Há uma controvérsia se seria no dia 10 ou 11 de novembro, a gente manteve 10 de novembro de 1483. Né? Lembrando, assim, para que a gente possa situar, né, que antes, naturalmente, do chamado descobrimento do Brasil e da própria América, Estados Unidos. Né? Sim. Local que ele nasceu foi em Eisleben, né? Turíngia, e quem tem a apostila aí pode ver que a gente pôs DDR, só para explicar que isso daqui, após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida, e justamente essa cidade caiu no lado comunista. Né? DDR, que vem de Deutsche Demokratische Republik, que significa República Democrática da Alemanha, que de democrático não tinha nada, né? Porque era o lado comunista, e quem mandava, na verdade, eram os russos, né? A formação dele, bom, ele se torna depois doutor em filosofia, começou a estudar direito também na Universidade de Erfurt. Mas vamos ver os outros passos, né? Assim, dados importantes, 1503, a gente pode dizer que foi como que a descoberta da Bíblia, né? Por ele. Tomou conhecimento disso. Ele descobriu sozinho ou ele foi levado a conhecer a Bíblia? Não foi pessoas assim que levaram, em princípio, né? Foi na biblioteca de Erfurt, que um dia ele estava lá e ia estudar, ele viu, ficou interessado, mas lembrando que era a Bíblia que tinha, era a Bíblia em latim, a Vulgata Latina, né? Ou não era bem uma Bíblia em alemão, mas eram assim escritos, vamos dizer, edições, não é? Mas mais puxando para dialetos e tal. Então não era aquele alemão mais formal. Sim. Em 1505 é quando tem a decisão, depois nós vamos ver mais detalhado isso, né? É quando ele decide largar a vida normal aí e entra para o convento agostiniano. Ele estava estudando direito nessa época? Ele começou para atender um desejo do pai dele. Ele estava fazendo outras coisas, filosofia, né? Outro tipo chamava até mestre em artes, essas coisas. Mas nós vamos ver aí o pai dele, os pais tiveram, adiantando um pouquinho, 7 filhos, né? 4 meninos, 3 meninas, e apostaram tudo nele, né? Assim, esperavam que ele fosse o doutor das leis. Tá? Certo. Então depois ele falou, bom, terminei essa parte, agora vamos fazer o que o meu pai deseja. Né? Mas ele ficou lá praticamente um semestre, quando acontece um outro fenômeno na vida dele que dá uma mudança aí, né? Em 1508, então, ele começa a interpretação da Bíblia,
1512, ele se torna doutor em teologia, e 31 de outubro de 1517, que a gente comemora aí, as proposições, as 95 teses, né, principalmente contra as indulgências. Na verdade, é uma série de teses que ele está mandando contra o próprio estilo de gerenciamento da igreja, né? Sim. E como foi contra indulgências, fica conhecido também como um protesto contra esse indivíduo, esse Albrecht von Brandenburg, né? Que tem esse indivíduo? Ele era príncipe, né? Era responsável por uma área lá em Mainz, a região de Mainz, e o Papa o convence, né, a permitir a venda de indulgências, porque até então a indulgência não necessariamente ela tinha que ser obtida através de dinheiro, tá? E precisava permissão. Então há um acordo entre o Papa e esse indivíduo. Esse príncipe ele estava devendo para os bancos. Então ele concorda desde que, né, meio a meio, exatamente 50% para cada um da arrecadação. Tá? Com isso ele resolve o problema financeiro dele. E né? a igreja também. Exatamente. Esse dinheiro a mais seria justamente para a conclusão da capela, né? Finalizar a Capela Sistina, que depois levou ainda mais um bom tempo. Tá? Esse Albrecht, aos 23 anos, né, ele era arcebispo em Magdeburg, que é uma cidade, também na Alemanha, lógico. E veja só, em 1518 e 1517 saem as proposições contra as indulgências. Em 1518 ele é nomeado cardeal. Sem ter estudo, é um príncipe normal, como nós aí, a gente recebe o capelo, né, o chapéu de cardeal e passa a integrar a cúria romana, vamos dizer assim. Quer dizer, é eminentemente político, né? Político. Não tem nada de religioso. Não tem nada a ver com a fé cristã. São outros interesses, né? Na classe normal, a gente tem mais tempo, né? Eu sempre falo, o pessoal deve ter notado que é um monte de coisa, né? De cidades alemãs, sempre terminou em Berg ou em Burg, né? Burg em alemão é castelo. Só para saber. Então, tem uma referência como sempre tinha um castelo de um príncipe, né? Por alguma razão se acrescentava o nome e virava a cidade, né? E Berg é monte, montanha, né? Então, entendi. Quando aparecer Burg e Berg, o pessoal já sabe que vem. É uma elevação. Portão de Brandenburg, em Berlim também, né? Tem tudo isso daí. Na aula normal, a gente discorre um pouco mais sobre essas características alemãs aí. Mas Lutero escreveu uma carta ao Papa Leão X? Ele mandou o comunicado. Quando foi isso? Quando foi isso? 1520. Entendi. Então, 1517 ele faz. Por quê? Porque ele achava que o Papa não tinha conhecimento desses absurdos que estavam acontecendo na Alemanha. Ele achava que isso era uma iniciativa, por exemplo, do príncipe, né, do próprio Hans Tetzel, né, e ele não sabia de outras coisas que estavam acontecendo que iam contrário ao próprio desígnios da igreja. Tá? Entendi. E o Papa o tinha em consideração, conhecia já, por causa do trabalho que ele fazia na Alemanha, o comportamento dele se destacou como monge dentro da Alemanha. Tanto que logo ele foi para Roma, para a Itália, né? Para participar de uma reunião não específica sobre isso, sobre outros detalhes. A gente chega lá também. Tá? 1521, então tem a chamada Dieta de Worms. Eu sempre falo, dieta não é para emagrecimento, aqui a dieta é uma assembleia política, né, entre alguns estados alemães. Em princípio, a assembleia era sempre para discutir assuntos socioeconômicos, né, mas dada a importância do assunto, convocaram Lutero para participar e, no fim, se transformou no tribunal lá em Worms, né? Quer dizer, já havia quem articulasse isso, já, embora a pauta incluísse outros assuntos. Outros assuntos.
Antes disso, já aconteceu algumas outras coisas, né, em Augsburg, antes de Worms. E o que é interessante também é que os próprios alemães, porque na verdade o tribunal devia ser na Itália, mas os Certo. príncipes do norte da Alemanha e o pessoal de Wittenberg e outros falaram, não, você não vai para a Itália, porque senão você não volta. Se você tem que participar de um tribunal, vai ser aqui na Alemanha, Quer dizer, eles já estavam se simpatizando com a tese de Lutero. de Lutero. E eles sabiam do que aconteceu, né? Por exemplo, com Jan Hus e outros, né? Então, a turma segurou. Tá? Teve a influência dos príncipes do norte que apoiavam. Os príncipes do sul eram favoráveis ao papismo. Então, Certo. tinha uma rivalidade dentro da Alemanha também, né? Hum. Em 1522, só para ver aí como é que vai a sequência, tem a tradução do Novo Testamento. Então, eu não sei, eu sempre digo, eu não sei como, mas Lutero conseguiu fazer uma tradução do grego para o alemão em 10 semanas apenas, quando ele estava no castelo em Wartburg, refugiado. Depois que terminou o tribunal, tiraram ele de lá. Aí a gente conta como é que foi essa chegada em Wartburg. Mas ele começou em dezembro e terminou em fevereiro. Eu, como falo, acho que ele trabalhou mais de 24 horas por dia, né? É, Apesar que ele fez do grego, mas, claro, tinha a Vulgata Latina e tinha os trechos alemães, mesmo no alemão informal. Ele deve ter usado isso também como, né, para como facilitar, ajuda como ajuda. para a tradução, né? Exato. Saiu o Novo Testamento e, só para a gente ter uma ideia das dificuldades, o Velho Testamento é publicado em 1534. Se o Novo ele conseguiu em 3 meses, o Velho foram 10 anos. Tá? E aí ele necessitou da ajuda dos rabinos, que não gostavam de se expressar em alemão. Então a gente vê da onde já vem a bronca entre rivalidade entre alemão e judeu-alemão, né? E essa dificuldade, os judeus diziam que a língua alemã era uma língua de bárbaros, mesmo sendo nascidos, vivendo na Alemanha. Isso vai provocar em Lutero um ponto negativo, né, que todo ser humano tem, né? Que ele vai soltar um manifesto dizendo, um manifesto sobre os judeus e suas mentiras. Sim. E aí nós vamos ver as consequências que dão desde essa época, depois quando entra o famoso bigodinho, né, o Adolf Hitler, e ele vai usar parte disso e das igrejas luteranas, Para conseguir conseguir a fazer com que perseguição, o mover a povo perseguição. tenha o ódio aumentado, porque já existia por outros motivos, econômicos, perda da Primeira Guerra, tudo. Chegando mais para frente, se houver tempo, a gente fala também sobre. Agora, eu tenho a impressão de que ah, não existem muitas palavras gregas novas no Novo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento, por ser uma língua mais antiga até, é uma língua que tem diversos sentimentos nela. O grego, por ser de uma origem assim, ah, ah, que tem como base, vamos dizer assim, a sua, a sua, como é que eu vou dizer? O grego, ele tem várias palavras assim que podem ter uma conexão com palavras do hebraico, mas o grego já é uma língua ocidental. E já era bem difundida na época também, né? É, Tanto que Lutero se especializa, ele estuda as duas, né? Ele estuda o grego e o hebraico, mas naturalmente ele domina mais o grego. sim, E sim. essa é a razão pela qual ele vai atrás dos rabinos, né? E ainda tem, além do hebraico, ainda tinha o aramaico, né? Que é um tipo de É, um dialeto hebraico. isso. Então é mais complicado ainda, né? É. Mas aparentemente o trabalho dele teve uma repercussão imediata
Com muitos exemplares vendidos, né? Sim, se diz que em 3 meses depois já foram vendidos cerca de 5.000 exemplares. Misericórdia. E a gente tem que lembrar que uns 70 anos antes, né? Outra coisa que o pessoal fala, olha a coincidência, né? Mas Johannes Gutenberg, que é o responsável pela imprensa mecanizada, também surge na Alemanha, cidade de Mainz, né? E desenvolve o sistema que permite reprodução de documentos. Então a gente vê que está tudo concatenado. O pessoal aí diz, o leigo diz que é coincidência, sorte, mas eu digo que é plano de Deus porque tudo vem acontecendo na Alemanha, nas proximidades, né, os fatos, o acontecimento, o desenvolvimento da prensa. Logicamente, em 40, 50 anos é um desenvolvimento maior, né? Quando aí já está chegando o período das 95 teses, aí a tecnologia da época da imprensa mecanizada já está mais adiantada ainda, as tintas, mesmo isso força com que a qualidade do papel também comece a ser melhor, tudo vem, né? Tudo Até bem. que nós vamos ter depois a Bíblia de Gutenberg. A Bíblia de Gutenberg, ela tinha cerca de 641 páginas, né? Eu vi essa informação aqui, e escrita tudo no gótico alemão. O alemão já não é fácil, em gótico, então, E tem outra coisa, o alemão junta palavras, né? junta. É uma que permite juntar substantivos, e na hora de fazer a tradução, você vem de trás para frente, né? Vem traduzindo sempre da última, penúltima, antepenúltima, né? Não sabia Às disso. vezes tem 4 palavras juntas, né? 4 substantivos, mas que vêm da direita para a esquerda. Já me perguntaram, mas não dá nem tempo para respirar? Como é que fala o negócio? Não, é que são palavras simples, unidas, né? Então a gente respira e fala como se fossem individuais. Tá? Só Mas tão no texto propriamente, no texto pode estar junto, unido, tá juntado. junto. Tá? Tá. É outra peculiaridade da língua, né? É. Em 1543, 3 anos antes da morte, é quando sai esse manifesto que eu já falei aí, né? Contra os judeus e suas mentiras, que é um sentimento antissemita, né? E isso vai causar Mas ele é antissemita do ponto de vista racial ou do ponto de vista religioso? religioso, mais religioso. É, porque a gente precisa se lembrar que Lutero encontra Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lutero luta contra a própria igreja, contra a própria estrutura existente, e ele tem judeus que não aceitam de modo nenhum a Jesus Cristo como Messias. Isso. Então a tendência dele é criticar mesmo, né? Criticar. E ele se revolta, e ele dizia também no manifesto, ele dizia que justamente foram os judeus que mataram a Jesus. O que não está de todo errado, porque, na verdade, Jesus foi sentenciado através dos judeus, né? Através Eles que provocaram do clamor dos o judeus, clamor né? dos judeus. Ok. Então, esse manifesto pega mal. Ele morre 3 anos depois, se diz, né, eu não sei se realmente é assim mesmo, mas que antes de morrer, um tempinho antes, ele teria se arrependido, teria comunicado a alguém lá que ele se arrependeu de ter feito isso contra os judeus, porque, inclusive, no manifesto, falou que ninguém deveria dar atenção para os judeus, inclusive assim, foi instigado o povo até a queimar sinagogas, que teria partido dele também, né? Então é uma coisa que até há pouco tempo eu vi a Igreja Católica usando 2 fatos. Esse, que ele também era um cara antissemita, e o outro que ele era beberrão, que gostavam de uma cerveja, de um vinho. Explicaremos depois isso aí mais para frente, tá? Tá bom. Bom, em 18 de fevereiro de 1546, então é a morte de Lutero aos 63 anos, né? Outros fatos desse trabalho de Lutero: unificação do idioma alemão,
como já foi falado, ele deu, vamos dizer assim, ele deu cara ao idioma alemão, que mais tarde, né, seria ainda aprimorado e seria tido como um alemão oficial, tá? Desenvolvimento diferenciado, ele provocou isso nos outros países, os que adotaram depois a fé protestante se desenvolveram muito mais do que onde tinha a fé católica. É só observar o mapa mundi e a gente vai ver, né? As áreas que mais se desenvolveram. Outro fato importante, diferenciação de conceito entre o catolicismo e o protestantismo. Enquanto o catolicismo objetivo, tudo era feito para apaziguar a Deus, Lutero, através dele, tem-se que Deus não é um juiz zangado, raivoso, mas sim um pai que perdoa. Com isso se destruiu a ideia de que se podia negociar com Deus, através, por exemplo, das indulgências. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste episódio. Espero que você tenha gostado e aproveitamos para convidar você para ver os outros episódios até aqui e continuar conosco no próximo episódio. Até lá, se Deus quiser. Até lá, muito obrigado aí pela atenção e espero que todos vocês possam estar acompanhando aí na próxima oportunidade.